A gente vai dar continuidade na aula de hoje, a nossa última aula, que foi estudo de vibração das cores. Antes disso, a gente vai alongar, aquecer, fazer uns exercícios e depois a gente vai chegar lá. Quem não viu ou quem não estava, a gente vai se entendendo na prática, tá bom? É isso. Então, Professora, eu não estava na aula. você estava assim, Marcos? É, todo mundo desliga os microfones e vou pedir para vocês deitarem no chão. A gente vai fazer um exercício de chegança que a gente falou demais hoje. Vocês conseguem deitar? Se vocês não conseguirem, a gente pensa num outro formato. Eu consigo, mas acho que não vai dar para ver. Tudo Tá bom, bem? não tem problema. Ô, Angélica, pode colocar uma coberta no chão para deitar? Pode. Se o chão tiver muito frio, pode colocar um lençol, uma coisa para vocês deitarem, não tem problema nenhum. Eu já logo fiz uma cama aqui, ó. Aqui eu durmo. Deita com a barriga para cima e se silencia um pouco. Vamos chegar de novo aqui. Vamos pensar em outra qualidade. O meu corpo está todo alinhado, minhas mãos estão ao longo do corpo, meus pés estão com os dedos apontados para cima. E eu levo toda a minha atenção para minha respiração. Eu começo a inspirar profundamente e com um tempo mais dilatado. Então eu inspiro, depois eu expiro, pensando sempre numa dilatação abdominal quando eu inspiro e numa compressão abdominal quando eu expiro. E eu vou trazendo a minha atenção para o meu corpo, como ele está agora. Então, eu vou trazendo a minha consciência cada vez mais para dentro, e eu começo a fazer um mapeamento do meu corpo. Que parte encosta no chão? Que parte não encosta no chão? Que parte está tensa? E se tiver tenso, eu relaxo. Se eu tenho alguma dor, e eu vou mapeando desde a ponta do meu pé até o topo da minha cabeça. Eu tenho consciência de tudo, como o meu corpo está inteiro. Eu penso se está frio, se está quente o lugar que eu encosto, se meus poros estão respirando, aonde a minha roupa encosta, aonde a minha roupa não encosta. E eu procuro não me mexer mais. Todo esse mapeamento ele é feito mentalmente. E se eu precisar relaxar, eu vou relaxar sem mexer essa parte. Eu relaxo com a minha consciência. Não esquece a respiração. A gente vai pensar
em duas qualidades de movimento: queda, cair e suspender. E a mudança e a oscilação, o jogo que tem entre essas duas qualidades. Eu suspendo e caio. E suspendo e caio. E como se um alimentasse o outro. Então eu quero subir, a gravidade me puxa e eu caio. E aí quando eu caio, eu já quero subir de novo. E isso vai se retroalimentando, essas forças vão se potencializando. A gente vai começar uma movimentação pensando nessas duas qualidades de movimento. A movimentação vai começar quando a música entrar e a gente vai começar ela mínima, minúscula, e depois ela vai ganhando o meu corpo inteiro. E depois ela vai ganhando o espaço. Não se preocupem e façam essa movimentação adequada ao espaço que vocês têm. Se eu tenho bastante espaço, quando chegar a hora de dilatar ela, eu vou fazer imenso. Se eu tenho pouco espaço, eu vou ocupar todo ele da forma que eu consigo. Então, quando a música entrar, a gente vai começar essa movimentação. E ela pode ser minúscula, como é eu suspender e cair só com o meu dedo, só com o meu dedinho. E depois isso aumenta. E depois é minha mão que suspende e cai. Até o meu corpo inteiro estar empregado, leva um bom tempo. Então, se concentrem. Quando a música entrar, foi. Suspende e cai. E suspende e cai como um ciclo. Eu nunca mais paro. E esse movimento vai crescendo e eu começo a estudar possibilidades. Quais são as possibilidades de eu suspender através de outros apoios? Como que não é só sentar e deitar? Como que eu suspendo meu braço com consciência? Como que eu suspendo meu quadril? Como que eu suspendo partes outras? E a gente vai começar a pensar que a queda, ela não é um desabamento. A queda, ela faz parte do meu movimento, eu não sofro com ela.
Não tem uma intenção, ai, queria tanto levantar e essa gravidade não deixa. Não, isso é natural. Eu suspendo e caio, e suspendo e caio, e a queda ela é alimento para que eu suba de novo. Então, não amolece quando cai. Cair faz parte do movimento. E ele é cíclico. Eu não desabo e fico lá. Eu desabo e já vou subindo de novo. E cada vez mais, o meu corpo todo está empregado nisso. E cada vez menos eu tô deitado. E eu tô no plano médio, e eu tô no plano alto, eu vou ganhando outros planos. Cada vez mais eu subo. E eu vou desconstruindo esses movimentos que são humanoides, né? Sentar, ajoelhar. Não, o meu corpo, ele é o movimento. Meu corpo, ele está a serviço do movimento. Se despenca, despenca meu corpo inteiro. Se suspende, suspende meu corpo inteiro. Suspende tudo. Nada fica. Ouçam a música. Usem a base aberta, que a gente já estudou, para dar mais apoio, para dar mais dilatação para vocês. Separa esses pés, usa esse joelho, usa quadril. Expande tônus no corpo inteiro. Eu sei, minha mão é gigante, meu braço é gigante, eu não tenho mais o tamanho que eu tenho. Eu sou 10 vezes maior. E a gente vai começar a estudar o que é suspensão e queda, mesmo sem ir para o chão. Então, cada vez menos eu vou para o chão e eu suspendo e caio, mesmo assim. Eu já tô lá no plano alto. E meu movimento não para nunca. E ele vai ficando cada vez maior. Busca estar no plano alto, Steven. Sobe de plano. Muito bom, Ellen. Muito bom, Meire, Gilmar. É isso aí. Júlia, desracionaliza o movimento. Solta o movimento. Deixa ele vir. Deixa a cabeça fora disso. É eu e meu corpo, eu e meu corpo. Tira a cabeça da frente. Steven também, tira a cabeça da frente. Não pensa. É movimento, é movimento. Marcos, cada vez mais longe do chão. E esse movimento vai se dilatar, ele vai ficar imenso, ele vai ficar gigante, o meu corpo vai ficar gigante, o maior que for possível. Gigante, gigante. E não para. É suspensão e queda, suspensão e queda, suspensão e queda. E ele vai ficar gigante e lento. Então ele não é gigante acelerado, ele é gigante e lento. Gigante e lento, mas ele tem esse ciclo se mantém. E agora sim, ele é gigante e rápido. Gigante e rápido. E eu começo
jogar com isso, eu me divirto com isso. Eu me divirto com o que meu corpo está fazendo. É um brinquedo para mim esse movimento que eu ganhei. E agora ele é pequenininho e rápido. Ele é muito pequenininho e rápido. E aí eu posso usar as partes do meu corpo separadas. Eu não preciso usar todas ao mesmo tempo. Às vezes pode só meu cotovelo suspender e depois cair. Meu dedo. E cada vez mais pequenininho. Mas tá lá, o jogo tá lá. Eu nunca paro de suspender e cair. Pense em uma parte de cada vez, Gilmar, não tudo junto. E gigante rápido, gigante muito rápido, gigante rápido. E minúsculo, minúsculo, minúsculo. Muito pequenininho. Como se fosse só um suspiro. E menor ainda. Menor. Meu corpo tá quase neutro. Meu corpo tá quase neutro lá em cima. E tem só um pulso dentro de mim. Um pulso bem minúsculo. Que é de suspender e cair. E suspende e cai. E pode neutralizar. Respira, não desmorona, não perde o aquecimento. Cada vez mais a gente vai se divertir com o que a gente tem de movimento, porque nosso corpo é a nossa ferramenta. Na cultura popular brasileira, nas danças populares brasileiras, os brincantes, os dançantes das danças populares brasileiras costumam chamar a dança de brinquedo, porque eles têm uma forma, uma regra e eles brincam com ela. E cada vez mais esse caminho é o que a gente segue. A Angélica me deu uma regra: suspender e cair. Ele é meu brinquedo. Eu vou brincar com isso. Não preciso cumprir, né? A palhaçaria não é uma arte de acerto. Ela é uma arte de brinquedo, de jogo. Quanto eu me divirto com o que eu tô fazendo. Tá bom? Fiquem de pé, continuem de pé. Agora, meus amores, a gente vai estudar a vibração das cores, que a gente estudou na semana retrasada, na nossa última aula. Então, o que é a vibração das cores? Quem estava na última, quem não estava na última aula e não viu, e não sabe, não tem problema, e não sabe do que a gente. Ellen, Ju e Meire. Gilmar, Steven, Marcos ou Michele, alguém quer falar rapidinho para elas, muito rápido, basicamente o que é o estudo das cores? Steven acho que vai falar. Eu posso falar também? Ele vai falar agora? Você vai falar? Pode falar primeiro. É basicamente o que a cor reverbera em você. Qual a sensação da cor dentro de você que você consegue expandir e trazer um movimento a partir disso, assim. Basicamente isso. Exatamente isso. Mais alguém quer complementar o que a Michele falou? O quanto ela vibra em você. Se ela é lenta, se ela é mais calma, se ela é mais rápida, acho que é isso.
Primeira vez que eu concordo 100% com o Marcos, que ele fala. É isso que o Marcos falou e que a Michelle e o Steven falaram. A gente faz um estudo das cores como vibração, como pulsação. E aí parece um papo louco, mas ele se dá na prática, né? Que movimento de vibração uma cor me propõe. Então, é muito diferente de o que eu sinto em relação a essa cor. Eu amo amarelo, porque, gente, eu sou filha de Oxum, eu amo amarelo mais que tudo. Não me interessa, não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando, se vocês forem rememorar lá a primeira parte do documentário do Lecoq, o que ele chama de fundo poético comum. O que é comum a todos? As cores são um dos elementos que é comum a todos, né? As cores são comuns a todos nós. O amarelo é amarelo, a não ser que alguém seja daltônico, né? Mas as cores, elas comunicam algo. O azul comunica diferente do amarelo. E a gente vai por essa hibridez, que não é matemática, né? Não é categórica, entender o que cada cor tem de vibração e movimento. Então, a nossa brincadeira é ser a vibração da cor. O meu corpo vibra a cor. O meu corpo pulsa a cor. Qual é o movimento dessa cor? Então, eu não desenho a cor. Eu não faço assim. Eu não sou ilustrativo. Eu sou a vibração da cor. A vibração da cor em contato com a luz. A Ellen pode me corrigir, né? Que ela é artista plástica, se eu estiver fazendo uma fala equivocada. Mas a cor em contato com a luz, ela reflete algo, ela vibra de um jeito. Cada cor, indiferente da outra. Tá? A gente estudou na última aula o azul e o amarelo. Os mais óbvios, azul, royal, amarelo, amarelão, ouro. Não, acho que ouro não, amarelão, amarelo. E agora a gente vai estudar o vermelho. Eu vou pegar um vermelho para vocês olharem. Estão vendo esse vermelhão, vermelho? Peguei uma pintura, hein? Olha só o nível do nosso estudo, hein, gente? Vermelho, tá? Esse tipo de vermelho, o vermelho sangue. Então, a gente vai primeiro fazer uma avaliação aqui do que consideramos vermelho. E a gente pode compará-lo com as outras cores. Ele é redondo como o azul? Talvez menos, né? Ele irradia como o amarelo? Eu acho que sim, só que um pouquinho mais, como se fosse ardente. Mas não tanto. Fala, Ellen, artista plástica, o que você acha? Pessoa que sabe das cores. A gente é do teatro, a gente... Você disse se o vermelho irradia tanto quanto o amarelo, isso? Irradia luz? Força? Acho que intensidade, né? Não sei como dizer. Mas eu acho que intensidade, sim. Luz, não necessariamente. Eu vou ficar com o time Ellen. Eu acho que a palavra para o vermelho pode ser intensidade. Eu acho que ele irradia, mas menos do que o amarelo. Menos. O amarelo é mais claro. Ele tem maior possibilidade de explodir. O vermelho, ele é intenso. Ele é expansivo. Ele é mais denso que o amarelo, né? A gente pode pensar a nível de curiosidade que o vermelho é a cor mais difícil de se atingir. É a cor mais cara. Quando você vai pintar a sua casa e você vai na loja comprar, o vermelho é a cor mais cara. A gente pode pensar que os portugueses desmataram o Brasil por causa da cor vermelha do pau-brasil. A gente entender o que é essa cor, assim, o que ela traz de elemento, tá?
Então, vamos neutralizar lá em pé. Eita! Respira, fecha os olhos. Neutraliza total, olhos fechados. E primeiro eu penso no vermelho. Eu penso só em vermelho. Na cor vermelha. E eu fecho os olhos porque eu tô agora comigo. É uma pesquisa minha de movimento. E que movimento esse vermelho que a gente falou que é intenso, que a gente falou que é denso, que é expansivo. O que ele vai me proporcionar de vibração? Então, o meu corpo vai começar a ser a vibração desse movimento. E ele vai começar aos poucos. Só que a gente vai fazer o caminho inverso do que a gente fez antes. Então, ele vai começar pela minha coluna. Os meus braços, meus dedos vão ser a última coisa que vai chegar nesse movimento. Como é a expansão desse vermelho a partir da minha coluna, a partir do meu tronco, do meu plexo solar, né? Da parte da frente do meu tórax. E quando eu tiver com esse movimento, eu vou começar a empregar pernas, quadril e braços. E aí meu corpo todo vai estar empregado no que é esse vermelho. E a gente está falando de desenho de movimento, mas também de qualidade de movimento. Que qualidade tem? Que qualidade tem o vermelho? E ele expande, ele é expansivo, né? Não dá para ficar pequeno, não dá para ficar com o braço fechado no vermelho. Não dá para ser mini agora. Ele expande, ele cresce, ele domina, ele lava. Cuidado com o movimento ondular demais, Gilmar. Tá muito molinho. Pensa que ele é denso. A densidade do movimento, a qualidade do movimento. Muito bom, galera. Pensa um pouco mais de tônus, Júlia. Mais tônus. Mais tônus. Ele é menos quebrado. Ele é mais. Menos quebradinho. Pensa, Marcos, em uma qualidade de movimento e não em repetir um movimento como uma coreografia. Ele se mexe nessa qualidade, mas ele faz desenhos diversos. E pode congelar. Congela. Neutraliza. Respira, né? Se reorganiza. A gente vai olhar, colegas, tá? Então, eu vou pedir para a gente olhar a Ellen agora. Se a Ellen pode ligar o microfone dela e todo mundo assiste ela um pouco. Você faz a mesma coisa que você estava fazendo, tá, Ellen? Fala assim alguma coisa. Ah, pro microfone. Ah!
A, E, I, O, U. Ó, é a, E, I, O, U. A, E, Muito bom, Ellen. Obrigada, meu amor. O Yuri fez um desafio, né? Que é você fazer o vermelho A, E, I, O. Se você concentrado, você foi fina, você fez o vermelho, eu ia ter ido. Ele tá repetindo as vogais o dia inteiro. Vamos olhar um pouquinho a Meire agora, pode ser, Meire? é a, Liga seu microfone e faz um som que é para ele focar em você. Oi. Obrigado, Meire. Pode relaxar. Vamos falar um pouco que a gente viu da Ellen e da Meire? Ninguém quer falar? Pra mim, tipo, nossa, eu vi muito vermelho no das duas, assim. E, tipo, eu acho que eu fiz uma coisa muito diferente do delas, apesar de ter visto vermelho no delas. Né? Eu também vi bastante. Eu acho que essa questão da intensidade, né? Eu tava fazendo uma coisa mais quebrada por causa da força, né? Eu tava pensando nessa força, mas não de uma maneira leve, mas elas trouxeram, tipo, essa força com intensidade, né? Então, acho que é isso. Eu também vi o vermelho nas duas, assim. Só que da Meire eu vi como se fosse um preparo para como se fosse um começo da Ellen eu já vi como se fosse ele já verberando, mais intenso, mais vibrante. E o da Meire eu vi já só o começo, como se fosse uma entrada, uma abertura. Alguém mais quer falar? Estão me ouvindo? Dá pra ver? Meu microfone tá um pouco Acho que travou pra lavavam, mim, assim. gente. Que a Dica falou que o vermelho é aquela coisa que lava. Eu percebi que os dois atingiram, os dois lavaram. Mas o engraçado é que o da Ellen parecia estar mais sutil e o da sutil, assim, mais leve e o da Meire mais rígido, mais pesado. Eu botei as duas porque eu achei que elas estavam muito vermelhas, assim, as duas. Para a gente poder estudar junto, né? Estudar coletivamente, fazendo e olhando. E o que vocês trazem é muito parecido com a percepção que eu tenho, e é sinal de que a gente está falando o mesmo idioma, né? Seguindo um caminho comum. A Meire me parecia ele mais denso, assim, como se ele fosse um vermelho mais grosso, talvez até um pouco mais escuro que o vermelho da Ellen. E o movimento da Ellen estava mega expandido. Expandido, expandido, mas a qualidade deles era uma qualidade muito próxima, né?
E aí eu acho que serve muito para a gente estudar, por exemplo, quando eu falei para o Marcos, não repita um movimento como uma coreografia, estuda a qualidade, é porque as duas estavam com movimentações totalmente diferentes, com uma qualidade de movimento muito próxima. Né? Esse idioma é o que a gente fala, que qualidade é essa que a gente vê vermelho, que a gente consegue enxergar o vermelho. E aí quando a Ju fala, a Júlia, né, que você pensou nessa força, mas ela estava meio quebradiça, ela me parece marrom, se a gente for pensar. É forte, mas talvez é mais seco, né? O vermelho, ele tem essa, ele vai, parece que ele vai entrando e vai dominando, ele vai dominando, assim. Tem um diretor de cinema que chama Pedro Almodóvar e ele usa vermelho nas obras dele de uma forma genial, assim. Quase todos os filmes dele têm a cor vermelha e ela diz muito quando ela aparece, assim, sabe? Ela é muito marcante, é uma mega escolha, assim. Porque ela é gigante, né? O vermelho, ele é uma cor... E eu não sei se é cultural, além de ser vibracional. Isso, Pedro Almodóvar. Mas o vermelho, ele é impactante pra gente. Ele, né, não sei se tem a ver com a relação com o sangue que a gente tem, com essa relação do que significa, mas ele é isso, assim, ele toma e ao mesmo tempo ele cresce, mas ele não é assim, né? Ele não é ele não tem leveza. Ele não é uma expansão leve, ele é uma expansão densa, né? Ele é pesado, parece. É muito bom, meninas. Obrigado por compartilhar com a gente o exercício de vocês. Vamos para outra cor agora? Agora a gente vai para a cor da Júlia, que ela fez. O marrom. Vou pegar um marrom para vocês olharem. Oh, filha, não se assustou. Pega a parte da Miri. A parte da Miri é marrom. Ah, porta, mas é um marrom brilhante. Vamos pensar. É meio parecido com o que eu trouxe. Tá vermelho, parecendo vermelho para vocês? É marrom, mas. Meu tá marrom escuro. Marrom, marronzão? Sim. Então pensem nesse marronzão. É um vinho esse, né? Então, a câmera não tá sendo legal. A câmera estoura. Eu vou procurar um outro marrom aqui. Deixa eu passar participativa de novo. Sophie, o que você quer fazer? Hashtag professora Angélica procurando marrom. Isso fica vermelho? Fica também. Fica preto. Ah, não, fica marrom. Isso é marrom para vocês? Então, vamos pensar nesse marrom aqui, tá? Tem muita relação com o estudo de cores mesmo, né? Se a gente for pensar que cores se misturam para formar uma terceira cor, né? Falando das cores secundárias e terciárias, elas têm a ver, né? Então, o marrom tem vermelho na composição dele. Mas o que a gente enxerga do marrom que o difere do vermelho, né? Ele é mais seco, talvez, ele é mais duro. Parece que ele perde a fluidez que o vermelho tem. Então, ele tem essa densidade, mas ele tem menos qualidade, menos essa qualidade de lavar. E ele é mais uma qualidade mais enrijecida, né? A gente pode pensar muito em terra, em barro. Ele não chega a ser quadrado, né, Gica? Ao ponto de parecer quadradão. Ele não tem uma forma, não tem um formato, né? Mas ele é seco, ele é mais duro mesmo, né? Ele tem um seco, é a palavra. Ele chega a ser mais travado? Pode ser que sim. Vamos fazer? Vamos experimentar? Então a gente vai voltar, é o mesmo processo. Neutraliza. Respira. Zera o seu corpo antes de você começar a pensar nisso.
e começa a pensar na cor marrom. Eu penso no marrom de olhos fechados. Penso no marrom. Eu não me movo mais. Quando eu começar a me mover, vai ser a vibração, a dinâmica de movimento da cor marrom. E eu vou começar essa dinâmica pelo meu tronco, pela parte superior do meu tronco. O que é esse marrom? Que dinâmica ele tem? E até que ritmo ele me deixa chegar? Até onde eu posso chegar ritmicamente com ele? Aos poucos, esse marrom vai reverberando para o meu corpo inteiro. Mas pensa que ele é seco. Pensa que ele é mais seco, Gilmar. Quase. O ritmo é bem menor do que esse. Isso. Ele não pulsa, ele não irradia como o amarelo. Pensa que ele não ondula. Se tem uma coisa que o marrom não faz é ondular. Ele é seco, ele é mais ríspido. Duro, duro. O marrom, diferente do amarelo, ele não irradia, ele não é claro. Não tem presença de luz para ele irradiar. Ele é fechado, ele é uma cor fechada. Ele é mais denso, mais denso. Denso e seco. Denso e seco. Cuidado que tudo tá ondulando, Steven. Duro, duro, quadrado. Muito melhor, Gilmar. Muito bom, Meire. Ju, pensa que é mais quadrado, mais seco e menos torcido. Ele não torce tanto, ele é mais seco, seco e pouca luz. Pouca luz quer dizer pouca vibração. E muito tônus. Não tem leveza nesse movimento. Não é leve. Olha esse braço leve, Steven. É pesado. É pesadíssimo. E pode congelar. E neutraliza. Algum de vocês quer mostrar o movimento que fez? Senão eu escolho.
Ninguém quer? Vocês estão com medo do marrom? Vai, Marcos, mostra o seu. Liga o seu microfone, fala assim, Ah, muito bom, Marcos, pode relaxar. Alguém quer falar do que viu no Marcos? Ele tem uma leveza, mas ao mesmo tempo ele tem meio que ele tá se quebrando, uma pulsação, meio que eu vejo. Eu acho que ele tava ondulando um pouquinho, tipo, sem perceber, no caso. Porque, tipo, ele tava meio que seco, assim, e ao mesmo tempo tava girando o tronco, assim. Eu acho que traz essa força, mas eu acho que essa ondulação mesmo, que ele para um lado e para o outro, eu acho que o marrom ele não é tão fluido. Eu acho que o marrom ele é mais duro, não sei explicar muito bem, mas é uma sensação. Eu compartilho do que as pessoas viram. E o marrom foi uma cor muito difícil de chegar coletivamente, olhando todos vocês. E eu acho que tem a ver um pouco com a turma ser jovem de idade. Parece que o que é leve e pulsante, nossa, a gente alcançou muito rápido, assim, o amarelo, nossa, na semana passada, assim, muito rapidamente, falei, meu, olha isso, o amarelo super vai funcionar aqui. E aí parece que quando a gente vai para o que é denso, para o que é escuro, para o que é obscuro para a gente tem muito mais dificuldade de acessar, né? A gente vai se valendo de outras coisas. Então, na maioria das pessoas, tava ou muito rápido, a Michelle falou que ela também fez rápido. Aí eu pedi, por exemplo, para o Gilmar, falei, o ritmo é bem menos pulsante, mas ainda ficou rápido. Ou o Steven, que fazia tudo, mas muito leve. Então ele fazia tudo quadrado, mas era extremamente leve, os braços dele eram muito leves, né? A Ju também um pouco quadrado e leve, e um pouquinho rapidinho, assim. A Meire fez bem marronzão, assim, seco, seco, seco. E eu acho que tem a ver também um pouco com a maturidade de vida da Meire, que é um pouco mais velha. Meire, não se ofenda. Do que as outras pessoas mesmo, né? A gente tem uma média dessa turma de 20 anos, 21 anos, a maioria da galera. E a gente parece que tem que ter uma maturidade muscular, assim, para a gente entender o que é essa densidade, porque a gente fica querendo dar ela de outras formas, né? Então a gente quer dar ela. Então eu vou fazer várias quebradinhas para mostrar que. E aí ele pulsa, ele vibra, né? A gente desenha o que a gente pensa do marrom e ele parece amarelo. Ou o Marcos acho que falou, meu, é denso, denso, denso. E aí ele começou a se torcer e ondular. Porque numa tentativa de encontrar o que é essa dureza do marrom. E só ser o marrom é um desafio. Talvez a gente retome o marrom numa próxima aula. Tá? É 9h25, geralmente a gente está indo até umas 9h30. Acho que é legal a gente dar uma conversadinha, tudo bem se passar uns minutinhos. E aí a gente vai continuar a pesquisa das cores na próxima aula, para a gente começar a desdobrar ela para cenas, né? Para situações.
E a gente teve hoje, no começo, uma conversa que tomou um pouco do nosso tempo, meia hora a gente ficou conversando. Acho que talvez a gente pode, para uma próxima aula, acho que é um olhar, até para mim, porque às vezes eu começo a falar e me perco, de deixar para a gente conversar. E eu acho genial quando surgem questões e perguntas. A gente tem muito o que debater, mas talvez a gente possa deixar para debater no final da aula. Porque aí a gente começa, né? A gente sempre tem esses 10 minutinhos de tolerância, mas a gente pode começar 8h10 para a gente ter essa 1h30 prática real. E aí depois a gente abre para as questões e tal, que hoje a gente ficou um pouco com o tempo reduzido, a gente acabou tendo 1 hora de aula. E aí eu tinha planejado que a gente começasse a colocar a vibração das cores na criação de figuras cômicas, na criação de personas e na criação de estruturinhas cênicas, mas eu acho que a gente está caminhando nesse estudo muito lindamente e cabe se aprofundar mais para poder chegar nisso com mais estofo. E quero que vocês falem o que vocês têm sentido. Meire, Ju e Ellen, que não tiveram na última aula, o que vocês sentiram? E depois, geral, assim, sobre o estudo das cores. Nossa, eu fiquei muito empolgada. Dá para falar sem o vídeo, né? Eu achei genial essa aula, fiquei muito animada, encantada também, porque são outras perspectivas, outras possibilidades assim de estudo que a gente nem tem ideia ou esquece dessa possibilidade de estudo, né? E queria muito ter feito marrom também. Mas uma observação que eu fiz aqui comigo, vivendo esse vermelho, é que ele traz muito uma energia de loucura, de esquizofrenia, assim, uma coisa bem doida, assim, Mas foi muito bom. Muito obrigada. Eu queria falar também. Também sinto isso um pouco do vermelho. Eu acho que o vermelho é mais jovem em relação ao marrom. Não sei, eu tenho essa sensação. E achei muito difícil, mas muito legal também. Igual a Ellen falou, é uma perspectiva muito diferente, né? Quando a gente começa a ver coisas desse tipo. Eu acho que tem não sei se tem um pouco a ver com aquilo que a gente viu do Lecoq, do papel se desfazendo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesse papel, tal, se desfazendo. Mas eu nunca tinha pensado nas cores, né? Que as cores podem contribuir para isso também. Enfim, achei muito interessante também. Eu tinha assistido o vídeo, né, de vocês da aula passada e já tinha ficado bem, né, bem empolgada também, com muita vontade de experimentar. Mas agora, na hora de experimentar o marrom, eu achei difícil, embora você tenha falado da questão da maturidade, mas para mim também foi difícil, né? E se encontrar, né? Porque aí no meu corpo, no início, eu quase não estava me mexendo. E eu falei, caramba, eu tenho que me mexer, mas não estou conseguindo me mexer, não estou conseguindo encontrar isso, né? Esse marrom fisicamente. Foi um desafio, assim, mas bem gostoso. Obrigada. E outra coisa, me senti bastante cansada, mas porque eu não tô com preparo físico, né? Então, me senti bem exausto. Vou comentar o que as meninas trouxeram, as três, aí depois todo mundo fala, senão eu esqueço, não consigo responder todo mundo. Acho que tem uma relação do vermelho com a loucura, não literalmente, mas ele é muito útil se a gente for pensar nos estados de delírio e do que ele vibra para a gente, né? Porque a gente está falando de imagem. E aí, quando a gente olha a imagem, ela tem essa comunicação, que acho que isso que a Ellen traz é um olhar para si fazendo e para o outro também, e como o que ela vê no vermelho.
E é muito plausível, assim. E aí, o que a Ju traz, de que o vermelho parece mais jovem que o marrom, me veio muito essa sensação do sangue, né? De que quando ele é fresco, ele é vermelho, e quando ele seca, ele fica marrom, né? E eu não tinha pensado nisso, mas tem porque ele tem, né? O marrom, ele tem relação com o vermelho, ele se relaciona, ele não é totalmente outra coisa. Ele não é como o azul e o amarelo que a gente estudou no primeiro dia, que eles são mega opostos, né? Eles têm uma comunicação, e aí quando você falou isso, me veio essa imagem do sangue muito forte, assim, de que quando o sangue seca, ele fica marrom. E aí, isso que você falou do celofane, ô Ju, é isso que o Lecoq chama de fundo poético comum. Então, tem os elementos, então a gente vai estudar cor, elemento. O que é elemento? Madeira, o papel, um líquido, uma gelatina. Quais são as vibrações disso? Os elementos da natureza, né? Terra, fogo, água, ar, animais. Tudo isso está dentro do fundo poético comum, que é o que é comum a todos, e como isso vira um estudo de movimento. Então, a gente vai caminhar por alguns desses outros elementos, assim. Eles têm total relação. O que há de movimento, vibração, qualidade no mundo que eu posso me valer como ator, que eu posso criar esse caminho. E aí acho que é muito do que a gente vem falando, que é a construção de figuras não psicologizadas. Então, quando a gente faz o vermelho e a Ellen fala, para mim tem a ver com esquizofrenia, eu não preciso fazer um trabalho de criar uma memória e criar uma figura que a gênese dela tem a ver com esquizofrenia. Se eu vibrar o vermelho, eu comunico às vezes para a plateia, sabe? Como eu comunico, né? Pensar que o teatro físico, a comédia, ela é uma linguagem. E aí, o que eu uso para comunicar? Quais as palavras eu uso? Eu vou fazer uma prosa ou uma poesia? Olhar mesmo o teatro como linguagem, né? Que palavra eu uso? Que formato eu uso? Qual é o ritmo dessa leitura? Que pontuação que eu vou pôr aqui? E tudo isso a gente vai construindo com o nosso corpo, assim. Muito, muito interessante. E aí o que a Meire falou é muito doido, assim, porque você, com essa coisa de não se mexer, falar, meu Deus, eu preciso resolver esse marrom, não tô conseguindo me mexer, acho que é a concretude do marrom, porque ele é tão duro, que ele é quase imóvel, assim, né? Ele é uma tentativa de se mexer, para mim parece alguém que está congelado na montanha, sabe assim, a pessoa virou pedra. Eu tenho essa imagem, assim, de marrom. E é extremamente cansativo mesmo, assim, a gente vai entrar para um trampo que é bem físico. E a gente tá paradão, né? Paradão nessa quarentena. Então é mega bom que as coisas se complementam, assim, porque o Marcelo vai dando treinos que fazem com que vocês não fiquem uma semana sem treinar, outra semana morrendo aqui, né? Que a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente consiga fazer nosso corpo lembrar que a gente precisa dele, às vezes. Mas nossa, normal. Quando você começa a estudar, você soa, fica com falta de ar, a pressão baixa. O Steven quase morreu. Perguntou se a pressão dele ia baixar de novo hoje. Ele já perguntou essa antes de vir para aula. Querem falar agora o resto, a galera que já estava na outra semana e o que sentiu de hoje? A pressão não abaixou dessa vez. Ô, Glória. A semelhança, o que você disse sobre o sangue, eu tava num pensamento assim, meio que uma pessoa levando um tiro. Eu não sei se é algo muito ruim, mas eu tava pensando sobre a pessoa levar um sangue. Daí veio também o pensamento, tipo, que a cor vai se modificando para o marrom também. Daí você falou que assim, gosto. Mas daí, depois você foi falando, eu fui esquecendo tudo, meus problemas mentais, assim. E é isso. Posso só fazer um comentário sobre essa questão do sangue? Quando a Ellen estava apresentando o vermelho, eu estava vendo muito um sangue menstrual.
Porque o corpo dela tinha essa força, mas era fluido. Então, para mim, tinha muito uma relação, né, desse ciclo menstrual e do sangue menstrual, assim. Me veio muito isso na hora que ela estava fazendo. Porque ele era menos denso, parece, né? Talvez uma lógica um sangue menos grosso, um sangue que tá tudo bem, né? Também. Acho que tem essa lógica menstrual. Ele é um sangue que não é de morte, né? Como o Steven trouxe. Ele é uma outra, ele faz parte, ele é uma conexão. Tá lindo essas observações. Mas, Angélica, ele pode ser também? Tipo, ele pode ser as duas etapas, as duas formas? Ele pode ser algo mais leve, ao mesmo tempo ele pode ser mais forte? Acho que é um temperinho, assim, é uma minúcia. Ele é o vermelho denso. E aí a gente viu na Ellen uma outra variação. E na Meire eu vi uma coisa pesadérrima, assim, um vermelhão, tipo uma lata de tinta jorrando, assim, sabe? E é isso que a gente vai começar a ver de individualidade em cada um. A gente está falando a mesma língua, mas nunca será igual, né? Na Ellen a gente viu um apontamento, na Meire outro, em você outro, em cada um a gente viu um outro caminho. Não tem um lugar certo. Todo ele é o estudo. Eu acho que deve ser muito legal, tipo, criar personagens com esse método, assim. Porque, tipo, caramba, eu acho que eu fazendo uma marrom tava parecendo um monstro. Porque, tipo, o monstro do Labirinto do Fauno, sabe? Nossa, eu acho que, sei lá. E, tipo, foi muito difícil. Eu acho que o meu problema, assim, foi a vibração. Porque eu acho que eu ainda tava com a vibração do amarelo ainda. Você é o puro E a questão amarelo, do sangue. Gilmar. E a questão do sangue, eu imaginava, tipo, um sangue, assim, escorrendo, sabe? Esparramando. Só que eu acho que eu não conseguia atingir isso, né? Mas eu imaginava isso, tipo, uma parede branca, assim, e o sangue se espalhando tudo, assim. Tem uma coisa que eu sinto em você, Gilmar, que falta encontrar a vibração e a qualidade de movimento mais do que o desenho de movimento. Às vezes eu sinto que nos estudos você vai para o desenho do movimento e menos para a vibração, porque a gente tem que pensar que a vibração ela tá lá em qualquer desenho de movimento, né? E quando você falou essa coisa da criação de personagens, principalmente, porque eu posso fazer um movimento que é assim. E aí, se eu for fazer ele no vermelho, e se eu for fazer ele no amarelo, entende? Então, o desenho do movimento, ele está a serviço da nossa vibração. Ele vai ter uma qualidade diferente. E é com o tempo que a gente vai encontrando no nosso corpo essa diferença, porque ela é muito sutil, né? Do que é a vibração para o que é o desenho. A Ju, às vezes, também traz uma coisa muito, parece coreográfica. Bem da dança, tipo, com esse movimento eu vou desenhar o que é. E às vezes é menos isso e mais dentro, mais uma vibração interna, menos o movimento como desenho. Sacam isso? Então, quando você falou para fazer marrom, eu falei, deve ser fácil e tal, deve ser a cor mais fácil que existe, assim, para fazer. Porque é quebradiça e tudo mais. Eu pensei na terra, assim. É aquela terra fofa. Aí eu fui fazer e eu fui na mesma ideia do Gilmar, assim. Eu acabei fazendo o amarelo. E aí eu falei, não, isso daqui tá mais para amarelo. E aí eu tive uma dificuldade gigantesca, perdão. E aí eu só sei que eu fiz umas 3 vezes para chegar nesse rígido. E eu acho que eu nem consegui, porque eu tava muito rápida. E perdão, gente, eu me embaralhei na.
Eu acho que tem uma coisa que é nossa como pesquisador, de quando a gente se coloca no lugar de pesquisar, e aí eu estou falando porque eu vejo, mas quando eu estou estudando eu sinto a mesma coisa, que me passa essa mesma coisa, que é, às vezes eu falo que vocês estão com um ritmo rápido, e eu acho que tem a ver com querer preencher porque acha que não está fazendo nada. Então a gente tem que olhar, e quando aí eu falei, é menos movimento marrom. Vocês estavam todos na qualidadezinha do marrom, mas eram uns quebradicinhos assim, sabe? E aí eu sinto que é uma ansiedade nossa de falar, ai, vou fazer marrom, 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 marrom. E nossa cabeça vai, ai, preciso fazer. E vai botando coisa. E a gente precisa sempre assentar e ir no que é justo, assim, né? Tem uma palavra, a primeira professora que eu estudei o método do Lecoq, que foi no Doutores quando eu tinha 17 anos lá, né, que eu falei para vocês, ela usava muito uma palavra que é justo. É justo ou não é justo? Não é melhor ou pior ou cabe, não é justo. O quanto de movimento é justo para o marrom? O quanto de movimento é justo para o amarelo? Tem uma diferença. Não é mais nem menos, é o que cabe para o marrom, o que cabe para o amarelo. E aí a gente vai conseguindo entender, assim, assentar o que é necessário para a cena. E não é dar pouco, porque senão parece... A gente tem uma cobrança, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, assim, ai, tô dando muito pouco, preciso dar mais, preciso arrasar, preciso ser incrível, vou mostrar, eu sou maravilhoso, ai, meu marrom é o marrom. E aí a gente vai além do que precisa e ultrapassa, e vira outra coisa, né? E a gente vai e se perde. E por quê? Porque a gente é cobrado desde criança, imagina. Esses dias a gente foi falar com meu cunhado, irmão da Dani aqui, que ele estava ajudando o filho na aula online, e ele falou, eu vou lá e a gente entrega a lição antes que todo mundo. Eu assim, meu Deus, é uma criança. A criança, imagina, o que vai ser a criança? Ele já compete para ver. Ele compete com o menino, ele com 50 anos, se ele faz a lição mais rápida que o menino. Entende? É desse lugar que a gente vem. Então a gente tem que se. É um trampo mesmo para se desconstruir. Eu sou das que se cobra e trava. A Michelle é parecida comigo, assim. Nossa, começa a ficar mal, ao invés de fazer muito, fica assim. Não sei o que fazer, sabe? E a gente vai tirando essas cascas e criando uma plenitude no trabalho mesmo, assim, tem a ver com confiança do seu trabalho. Quando a gente consegue estar inteiro, pleno e fazer o que cabe ao exercício, assim, esse é o nosso caminho, eu sinto. O Marcos quer falar? Acho que o Marcos não falou, né? Acho melhor não, deixar para outra quarta, já passei muita vergonha, tá ótimo. Olha, passou vergonha não, Marcos, tá ótimo o que você fez. A gente está estudando junto, né? E é muito comum que a gente se identifique com cores ou com elementos, né? É muito comum quando o Gilmar, eu falei, Gilmar é amarelo, que ele arrasou no amarelo, aí depois tem dificuldade nos outros. Quando eu estudei os elementos da natureza, fogo eu arrasei. Aí o resto, minhaca sem fim. E por isso que eu falo que a gente não tem que acertar, a gente tem que fazer essa pesquisa, porque no meu corpo transformou, né? É eu comigo. Na tentativa de fazer o marrom, eu tô aprendendo coisas no meu corpo. Isso tá me transformando. Todo mundo leu a mensagem da Júlia? Muito bom. Estou sofrendo. É isso, já chorei em várias aulas. Esqueci o que eu ia falar. Te entendo muito, Júlia. Te entendo muito. Essa noite eu não vou dormir. Gente, não é para ninguém sofrer, vocês sabem, né? Vocês estão fazendo piada. Amanhã que eu vou pra praia, desculpe informá-los, eu vou me afogar nas águas. Aquela, procura outra profissão, não é para você isso aqui. Sabe, professor babaca? Tipo, querido, desista. Melhor você... Não, gente, jamais. Não é para ninguém sofrer, porque é um estudo e é uma linguagem que a gente nunca falou, né? Tipo, vocês já viram adulto estudando outro idioma? Eu comecei a estudar inglês agora. E você fala que é como se fosse uma pessoa de 2 anos, entende? E aí, o que a gente está estudando é um idioma. Então, não tem... Para mim, quando eu vejo no documentário o Lecoq pega a máscara neutra, coloca, faz... e ele fica neutro, imagina, isso não acontece com ninguém, só com ele mesmo. Então, é um caminho mesmo, né? Você começa... Não tô entendendo. Ai, meu Deus do céu, chora. A Júlia vai chorar no banho, o Marcos vai desistir.
não desistam, porque a gente está aprendendo uma linguagem nova. E aos poucos a gente vai se familiarizando com ela. Aí hoje a gente consegue fazer uma palavra, aí depois a gente vai conseguir fazer uma frase inteira, entende? É bem engatinhandinho mesmo. E fiquem bem, vocês estão muito bem assim nessa pesquisa. Está acontecendo ela não está sendo mentirosa, eu não estou enganando vocês. Falando, ei, que fofinhos. Não faria isso, jamais. Desacredito. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos com uma professora que falou assim, não quero saber o que vocês pensam. Eu quero saber o que é bom para o teatro, não o que é bom para vocês. E é babaca, mas eu ainda sigo essa premissa, assim. Se fosse ruim, eu falaria, porque é enganação. Seria uma merda, entendeu? Tipo, se você estivesse fazendo uma coisa péssima, não ia ser bom para ninguém. Não ia ser bom para palhaçaria, nem para você, porque você ia estar sendo enganado, nem para os colegas que também iam ver que tô te enganando, ia ser uma grande bosta, entendeu? Então, estamos num bom caminho. A pesquisa está evoluindo e seguiremos. Ninguém se suicide até a próxima aula, tá bom? Vou tentar, professora. Mas até lá, você terá notícias de um afogamento até domingo. Gente, então é isso. Vamos. Vai ter marrom na próxima. Na próxima a gente vai estudar mais umas 2 cores e aí a gente vai relembrar todas e ver se chegamos em figuras, tá? Que não seja preto e branco, pelo amor de Deus. Não, preto e branco não. Preto e branco, cadê a Ellen? Não são cores específicas. O preto é a ausência de luz e o branco é a soma de todas as cores, eu acho. Eles são fenômenos e não cores. O preto é a ausência de luz total e o branco é a soma de todas as cores, ou seja, eles são fenômenos. Vamos ficar com essa frase agora no nosso coração. Ellen concordou.